Salmos 46, nós vamos ler até o verso de número 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra, Pai. E cremos, ó Pai, que a Tua palavra, pelo simples fato de ser lida, já fala aos nossos corações. Mas eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, o Senhor possa falar também agora à Tua igreja, Pai. Usa, meu Pai, para que em nome de Jesus a Sua igreja ouça a Tua palavra e por ela seja dirigida em nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos críticos em nossas vidas. Eu, você, a humanidade inteira, em maior ou menor grau, enfrentamos tribulações. Seria muito bom que a nossa vida fosse um mar de rosas. Seria muito bom se a partir do momento que tivéssemos salvos em Cristo Jesus, nós pudéssemos caminhar em serenidade, nós não enfrentássemos mais adversidades, nós não enfrentássemos mais problemas, que todos os nossos problemas cessassem, mas infelizmente isto não é assim. Eu, você, todos nós enfrentamos tribulações. Essas crises, elas podem ser momentos absolutamente ricos em nossas vidas, porque são momentos para que onde nós podemos crescer. A crise pode ser uma oportunidade ou para que nós cresçamos na fé, ou para que nós possamos solucionar problemas, mas essas crises são momentos preciosos em nossas vidas. As tribulações, elas vêm e essas tribulações podem ser representadas talvez por ameaças, inimigos. Ou, quem sabe, a enfermidade bate à porta. Quem sabe esta crise é o desemprego ou um descontrole financeiro que não estava previsto. A crise, ela pode se abater nas nossas vidas sobre diversas máscaras. Ou, às vezes, vem para nós também como oportunidades. A ação sobrenatural de Deus. Quando Deus vem e age. Quando nós olhamos para as crises, para as intempéries da vida e passamos a enxergá-las talvez como oportunidades, meus queridos. Quando nós olhamos para as crises e sabemos que Deus pode agir, naquele momento nós vamos passar pela crise sabendo que ao final dela nós vamos crescer em maturidade. Toda crise é uma oportunidade que o Senhor nos dá
para que nós possamos sair maior dela ao final. Não importa a crise. Ao final, o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos na fé, de crescermos na presença dEle, de sermos melhores crentes, de sermos pessoas que dependem mais de Deus. O Salmo 46 é o tipo do salmo que sugere esta vitória. Ele trata do povo de Israel, mas ele pode ser aplicado para nós. Era uma experiência de Israel, uma profunda crise nacional. O texto não nos indica qual exatamente é esta crise. Pode ser o enfrentamento quando Israel teve com os moabitas, os amonitas, os edomitas, na época do rei Josafá, segundo Crônicas capítulo 20. Alguns estudiosos identificam este salmo sendo composto neste período. Mas outros estudiosos, e eu particularmente me encontro entre eles, eles olham que esta crise era a terrível ameaça do Império Assírio nos dias do rei Ezequias. Aliás, o rei Ezequias é talvez seja o autor deste salmo. Talvez o Salmo 46, o Salmo 47, o Salmo 48, foi composto pelo rei Ezequias. Porque eu particularmente gosto de entender que esta crise, que este problema foi na época do rei Ezequias por causa da terceira parte do Salmo. Quando Deus intervém de forma direta e poderosa e faz com que Israel saia vitorioso. Eu vou fazer esta abordagem na terceira divisão da mensagem desta noite para te mostrar por que eu creio que foi na época do rei Ezequias que este salmo foi composto. Se você der uma olhada no Salmo 46 e fizer aqui uma leitura um pouco mais detalhada, você vai encontrar os pronomes no plural. Nós, nosso. Então é um cântico que é um cântico para a nação, é um cântico de encorajamento que nos leva à adoração, que leva a comunidade à dependência de Deus. Há algo neste salmo que eu particularmente gosto muito, principalmente de conversar com alguns teólogos e entendidos que às vezes querem relegar a mulher num segundo plano. Vocês já devem ter visto alguns desses, porque no original aparece aqui, logo no início, quando fala lá, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. A palavra que é traduzida aqui por soprano é alamot, que é as moças. Ela é simplesmente uma orientação musical. Eu não tenho como determinar isso com precisão. Aliás, nenhum estudioso tem como determinar. Isso aqui não foi composto em partitura, mas conforme nós podemos perceber neste salmo, este salmo era para as mulheres estarem cantando em voz de soprano. Se você der uma olhada no Salmo 68, no versículo de número 25, os cantores iam adiante. Atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas. E no meio deles, as donzelas com os seus adufes. E aqui, segundo este salmo, que deveria ser cantado em voz de soprano, em voz feminina, as mulheres então estavam ali participando do culto em adoração, junto com toda a comunidade. E aqui Deus se demonstra, Ele vem neste salmo nos chamar a adorá-lo, a termos nele segurança nas crises da vida. O Salmo 46, ele nos ensina isso. Se algum estudioso no passado colocou aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como o título do Salmo. E esse título realmente expressa todo o sentido que o Salmo nos dá. Mas se eu fosse dar um título diferente desse, eu colocaria o título de que nas crises desta vida, seguro estou no meu Senhor. O Salmo 46, ele me ensina isso.
que ao final de qualquer crise, que ao final de qualquer problema, que ao final de qualquer tribulação, eu posso ser vitorioso, eu posso ter esta segurança, eu posso cantar o hino que nós gostamos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Este salmo me ensina que eu posso ter esta segurança, que o Senhor é o meu auxílio, que Ele é a fortaleza bem segura em quem eu posso descansar. Alguns historiadores acreditam que Lutero, quando compôs o hino Castelo Forte ao nosso Deus, ele o compôs sustentado, baseado neste salmo. Que a letra deste hino revela a profunda crise que passou a igreja no tempo da reforma. E a letra deste hino nos mostra também que os reformadores, eles não viram apenas as ameaças dos seus inimigos, mas eles, no meio da crise, enxergavam a oportunidade para a ação de Deus em meio à crise. E é isso que leva o povo a ter segurança, a ter esta certeza da vitória no Senhor. Nós, de vez em quando, passamos por crises. Alguns amados irmãos nossos têm enfrentado crise. Algumas pessoas muito queridas nossas enfrentaram crises terríveis esse ano. E agora, quando vai chegando o final do ano, ao olhar para o Salmo 46, nós podemos ver que seremos vitoriosos nas nossas crises. Não quer dizer que vai acontecer a meu contento. Não quer dizer que eu receberei a resposta de acordo com o desejo do meu coração. Mas eu tenho a certeza de que ao final da crise, a vitória me será garantida porque o meu Deus a conduzirá a bom termo. Eu posso sair vitorioso, eu posso ter segurança em Deus nas crises da vida, em primeiro lugar, porque Deus é a nossa fortaleza indestrutível. É o que diz o verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra que aqui no versículo 1 é traduzida por refúgio, significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Essa mesma palavra que é traduzida aqui para o refúgio, no versículo de número 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo de número 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quer dizer, é um baluarte, é uma torre alta, é uma fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, é nele que nós estamos escondidos. Deus é um refúgio confiável para o seu povo. É o local onde nós estamos seguros, onde nós podemos descansar. O salmista no Salmo 21 diz que aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. E aqui, sempre que eu vejo este salmo, o Salmo 91, e sempre que eu falo dessa segurança, dessa estabilidade que nós temos no Senhor, e falar de descansar à sombra do Onipotente, eu sempre gosto de lembrar que quanto mais ao centro da sombra você estiver, mais protegido você estará das intempéries. Quanto mais no centro da vontade de Deus você estiver, mais seguro você estará. Imagine uma tempestade, muita chuva, muito vento, e você vem aqui para a igreja, e você então chega ali na porta da frente, nós temos ali uma marquise, e ali debaixo daquela marquise você estará protegido da chuva. Mas se for uma ventania, daquelas bem fortes, você estará protegido, mas alguns respingos vão lhe atingir. Quanto mais próximo da marquise você estiver, mais respingos você sentirá. Na medida que você vai adentrando a segurança do templo, na medida que você vai vindo para o centro do templo, quanto mais ao centro você estiver, mais livre das intempéries do templo lá fora você estará. Então, quando nós olhamos para o Salmo e falamos que ele é o nosso refúgio e fortaleza, quando nós olhamos para o Salmo 91 e falamos que nós descansamos à sombra do Onipotente, é isso que eu quero que você tenha em mente.
Que você possa adentrar, que você possa se colocar no centro da vontade de Deus, porque é ali que você estará seguro. É ali que você vai declarar que Deus é um Deus que é o seu refúgio, que você pode ter essa confiança. Quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele é a nossa torre alta, aonde nós podemos descansar. Nessas crises, a nossa fortaleza é indestrutível. É o Senhor que nos abriga. E Ele nos abriga para que nós possamos sairmos mais fortes. Para que ao final da história, nós possamos enfrentar as questões da vida com as nossas responsabilidades e talvez passar por novos perigos. Que fique bem claro, a proteção do Senhor não é para nos mimar. É para nos fortalecer. Às vezes, o Senhor vai permitir que nós enfrentemos certas coisas para que nós saiamos mais fortes. Para que nós possamos crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na dependência de Deus. Ele nos abriga com a finalidade de nos fortalecer. E aqui, se você retornar, se você retomar um pouco da sua memória a história de Israel, você vai se lembrar que os líderes de Israel, eles tinham o desejo, eles eram propensos demais a recorrer, a buscar a ajuda do Egito. Nesse mesmo período, se você depois pode dar uma lida em Isaías capítulo 30, a história de Ezequias vai acontecer no capítulo 37 de Isaías. Depois em casa você leia. Mas no capítulo 30 de Isaías, você vai ver Israel indo buscar socorro no Egito. Quando na verdade eles deveriam buscar socorro, era no Senhor. Eles deveriam buscar refúgio, era em Deus, era descansar em Deus. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza. O Salmo diz, socorro bem presente nas nossas tribulações. Deus não vai operar a favor do povo, a menos que o povo confie nele. O que Deus permite essas tribulações, as intempéries da vida, é para nos fortalecer a fé, para que nós possamos buscar refúgio no Senhor. Quando o Senhor Jesus volta para a sua terra natal, lá em Mateus capítulo 13, você vai ler a respeito disso. E ali diz que eles ficam questionando, mas não é esse o filho de José? Nós não conhecemos sua mãe, seus irmãos, eles não estão aqui. No final do capítulo 13, no versículo 58 diz que Jesus ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós temos que crer. Nós dependemos do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Não quer dizer que a minha fé vai fazer Deus agir segundo a minha fé, segundo o meu querer. Mas a minha falta de fé não permitirá que Deus haja na minha vida. Porque eu não creio, eu não confio, eu não dependo. Se você continuar lendo aqui o Salmo, socorro bem presente nas tribulações, essa palavra tribulação, ela se refere a um lugar apertado, a um local onde a pessoa está encurralada, num canto, aonde a pessoa é incapaz de sair daquela situação. Socorro bem presente nas tribulações. Que tribulações são essas? São os lugares onde nós não temos saída. Porque há certas situações que nós mesmos resolvemos. Lembra quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro? A pedra, qualquer um podia tirar. E é por isso que Jesus fala, tirem a pedra. Qualquer comedor de arroz com feijão vai lá e tira a pedra. Mas falar para o morto de 4 dias, volta à vida e vem para fora, só o autor da vida poderia realizar. E é este autor da vida, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro, bem presente em nossas tribulações. E é por isso que nós não temeremos. Nós não vamos temer.
O Salmo continua dizendo que a terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem acontecer terremotos, maremotos, pode vir um verdadeiro tsunami, mas não importa, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. As coisas, as situações da vida, mesmo as intempéries, as tempestades, elas estão debaixo do controle de Deus. Ele é o Senhor soberano. As circunstâncias podem se alterar, mas a nossa aliança com Deus, ela é eterna. A aliança de Deus com o seu povo, ela não muda jamais. Os montes podem se retirar, os outeiros podem ser removidos, mas diz a palavra do Senhor que a misericórdia de Deus não se apartará de nós, que a aliança de paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de nós. Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso refúgio. Em meio às incertezas da nossa vida, nós temos um local de descanso. E o nosso local de descanso é no Senhor. Ele é para nós uma fortaleza acessível. Ele está ali à nossa disposição. Deus não é um Deus distante. Olha o que diz o Salmo, verso 1. Socorro bem presente. O Senhor é socorro bem presente. Se você voltar aí na sua Bíblia, no Salmo 40, no versículo 1, o salmista diz que ele espera confiantemente, e o Senhor se inclina e o ouve quando ele clama por socorro. O nosso Deus é este Deus, é o socorro bem presente, é a nossa fortaleza segura, é a fortaleza acessível, é a nossa praça fortificada, é o nosso castelo forte. Ele é o nosso Deus. De acordo com Jeremias vai repetir aquilo que Deus o orienta, e aonde Deus fala que acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O salmista volta a dizer que mesmo que ele se esconda, mesmo que ele vá para o mais profundo abismo, ainda lá, ele não seria capaz de se esconder do Senhor. O nosso Senhor, Ele é para nós esta fortaleza indestrutível, mas Ele é para nós esta fortaleza acessível, e é uma fortaleza segura. É um local onde eu sei que eu estou protegido. Os poderes do mal, os poderes da morte, eles não podem me afetar. Mesmo que um dilúvio arrasador não pode me alcançar. Nós precisamos fazer como o salmista, no Salmo 69, quando ele clama, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado até o profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas da água e da corrente submersa. Mas o salmista crê que o Senhor o salvará. Quando nós percebemos as ameaças que estão à nossa volta, quando a tribulação nos alcançar, quando a enfermidade, o desemprego, a crise financeira, quando qualquer intempérie desta vida se abater sobre nós, se abater sobre a nossa casa, nós podemos olhar e dizer, Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza indestrutível. E Ele é a fortaleza em quem eu tenho acesso. E nesta fortaleza eu estou seguro. Por quê? Do verso 4 ao verso de número 7, o salmista responde, porque Deus é a fonte de vida e a fonte de todo bem.
O nosso Senhor, Ele está sempre presente. O Senhor dos Exércitos está conosco. É o que declara o salmista. O texto mostra a importância de nós crermos nisso. Eu creio que o Senhor está comigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós temos que olhar para o Senhor e crer que mesmo que nós não venhamos a entender o que está acontecendo, o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fonte de vida e nele está todo bem. O Novo Testamento nos fala a respeito da presença de Deus. E que Deus permanece tanto na igreja quanto na comunhão. E entenda a igreja aqui não como construção, entenda a igreja aqui como nós. O Senhor, Ele está junto conosco. Jesus Cristo disse que Ele viria e faria habitação em nós. Deus está dentro de nós. E diz a Bíblia que quando nós entramos em concordância, o Senhor também está ali junto conosco. Quando nós nos reunimos no seu nome, Ele está ali presente. Então nós precisamos entender que temos este acesso fácil ao Senhor. E nele nós temos essa fonte de vida. E nele nós temos a fonte de todo bem. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que nós somos santuário de Deus. Ele diz que o Espírito Santo habita em nós. Paulo chega a dizer que quem vier a destruir o santuário de Deus, por Deus será destruído. Então em cada um de nós, há a presença constante do Senhor. A sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. De vez em quando eu estou aqui na frente, eu fico olhando, e as pessoas às vezes estão louvando, e aí eu fico pensando, falei, meu Deus, se um incrédulo fica olhando isso, ele fala, esse povo é doido. Você já parou para prestar atenção? Nós conversamos com Deus. O incrédulo olha e fala, ele é doido, está conversando sozinho. E nós conversamos com Deus e nos emocionamos, porque nós sentimos a presença dEle. Quantas e quantas vezes, às vezes em oração, eu começo a me envolver de tal maneira, que de repente eu estou chorando. Chorando por quê? Porque eu estou conversando com Deus. Meu momento. E é por isso então que a Bíblia fala, isto é loucura. Para o mundo isso é loucura. Mas a Bíblia também nos diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aí quando nós falamos aqui, que as intempéries da vida, que as tribulações desta vida, elas são para nós às vezes oportunidades, para o mundo isso é loucura. Mas essa mesma sabedoria que vem de Deus, ela é o que nos consola. E é por isso então que a palavra de Deus diz que o Senhor vai apanhar os sábios, é na própria astúcia deles. A presença de Deus não depende de espaço físico. A presença de Deus depende de nós nos submetermos a Ele e à sua vontade. Quando nós nos rendemos a Cristo, Ele veio morar dentro de nós. Ele não precisa desta construção. O Senhor não precisa destes bancos. Mas Ele decidiu morar dentro de mim e de você. Apesar de nós. No tempo do rei Acás, Isaías compara a invasão dos assírios a um rio transbordante. Mas naquele tempo, Isaías lembra o povo de que Deus era como um rio tranquilo. Isaías está dizendo que
A Assíria vinha como um rio furioso e transbordante. Mas a palavra de Isaías era: o nosso Deus é um Deus que traz paz. O povo de Deus sempre dependeu dos recursos espirituais, que somente Deus pode prover. E é isso que nos traz paz. A nossa paz não é por causa dos nossos recursos, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa inteligência. Porque quando nós dependemos de nós mesmos, nós iremos fracassar com certeza. Quando nós confiamos na força do nosso braço, o nosso braço não dará conta. Mas quando nós dependemos da ação de Deus, dos recursos de Deus, da sabedoria de Deus, da fortaleza de Deus, meu querido, a vitória é certa. Porque nós vamos descansar do Senhor. E é isso que o salmista vem nos colocar. Logo no final ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Deus é a fonte da corrente das águas vivas. É o contraste. Olhe para o Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É exatamente o contraste com o verso 2 e 3, aonde a terra se transtorna, os montes se abalam, os mares estão tumultuados e espumejantes. Está um caos. Mas nós não olhamos para o caos. Nós olhamos para o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, cujas correntes estão no santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Há um caos, a terra se transtorna, os montes se abalam, os mares estão tumultuando e espumejando. Mas na cidade de Deus não é abalada. Deus a ajuda desde antemanhã. É o contraste. A nossa fortaleza, a força interior, os nossos conflitos externos não destroem a nossa fé. Porque o nosso coração está em Deus. Somos fontes que abençoam o mundo através da presença de Deus em nós. Então nós experimentamos esta segurança, a segurança em Deus. Mesmo nos momentos de crise, a bênção de Deus jorra para o mundo através de nós. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza indestrutível. Porque Deus é uma fortaleza acessível, uma fortaleza segura. Ele é a fonte da vida e de todo o bem. Mas é o Senhor que nos dá a paz. Do verso 8 ao verso de número 11, é por causa dessa perícope de texto que eu acredito que esse texto, o Salmo, foi composto na época do profeta Ezequias, do rei Ezequias, né? Porque se você depois der uma olhada lá em Isaías, capítulo 37, você vai ver quando o rei vem contra Israel, e ele afronta Israel, dizendo que ninguém conseguia impedir a ação dele. Que o rei da Assíria, ele diz que que Gozã, Arã, Rezef, os filhos de Éden que estavam em Telassar, aonde está o rei de Amaque, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefaim, de Rena, de Iva, é uma afronta. É uma afronta. O rei fala: aonde estão os deuses dessas nações? O teu Deus não vai fazer nada. E aí no capítulo 37, a partir do verso 14, Ezequias, um homem piedoso, se dobra diante de Deus. Ele recebe esta afronta através de uma carta. E ele então se coloca diante de Deus em oração. E ele pede para que Deus possa livrar Israel das mãos do rei da Assíria.
No verso 20 do capítulo 37, a oração de Ezequias diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Na sequência desse relato, nós vemos que a ordem de Deus era para que o povo não se preocupasse. Então, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor saiu e feriu todo o arraial dos assírios. 185 mil soldados morreram pela ação sobrenatural de Deus. Então, de manhã, só restavam cadáveres. E aí, Senaqueribe, o rei da Síria, volta para Nínive, pelo caminho por que ele veio, como havia dito o Senhor. Do verso 8 ao verso 11, eu acho que é esta cena, né? Esta cena que nos mostra os campos ao redor de Jerusalém, aonde os soldados assírios estão todos mortos. As suas armas, os seus equipamentos estão espalhados e quebrados em volta do arraial. Não aconteceu batalha alguma. O exército de Israel não chegou nem a preparar o arco e a flecha. Mas o anjo do Senhor deixa esses vestígios para que o povo entendesse que quem iria lutar as batalhas que eles não dariam conta era o próprio Deus. E assim o Senhor estimula a fé do povo de Deus. Olha o verso 8 do Salmo 46. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Aquietai-vos. Aquietai-vos. No momento das intempéries, é o momento de você ter paz em Deus. No momento das guerras, das tribulações, é o momento de você fazer igual o rei Ezequias. Se colocar diante de Deus e falar: Senhor, livra-me. Eu cheguei num ponto aonde as minhas forças já não dão. A minha capacidade já não dá mais. Senhor, não há mais em mim absolutamente nada que eu possa fazer. Então, Senhor, livra-me. Para que aqueles que contemplam a minha dor, para que aqueles que contemplam a minha tribulação, para que aqueles que contemplam a guerra em que eu estou, saibam que o Senhor é o meu Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Se a gente fosse traduzir essa palavra literalmente, não mexam em nada. Descansem. Nós somos teimosos. Nós queremos mexer em tudo. Nós queremos dirigir a nossa vida da nossa maneira. Mas Deus é Deus enquanto nós não passamos de servos. É o Senhor quem vencerá os nossos inimigos pelo poder da sua palavra. Então, aquietai-vos. Aquietai-vos. Deixe o Senhor agir. Aquietai-vos. E saiba que você serve a um Deus que é todo-poderoso. Jesus, quando estava, depois de ter entrado em Cafarnaum, de ter passado pela sinagoga, de ter ensinado ali, as pessoas ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Ele se depara com um homem possesso.
E quando ele se depara com esse homem possesso, cheio de demônios, esses demônios falam: que nós temos contigo, Jesus? Vieste para nos perder? Bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus diz: cala-te. E o diabo calou. E as pessoas que viram aquilo se admiraram. Ficaram admiradas. Como pode? Quem é esse? Que doutrina é essa? Quem é este homem que tem autoridade sobre os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Certa feita Jesus estava no meio de uma tempestade. Os discípulos o chamam e ele se coloca de pé e diz: acalma-te, cessa vento, sossega o mar. O vento se aquietou, houve grande bonança. E os discípulos também falam: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Este é o Deus das Sagradas Escrituras. Este é o Senhor da nossa história, é Ele que nos dá a paz. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aqueles que têm propósito firme, porque eles confiam em Ti. Concede-nos, Senhor, a Tua paz, porque todas as nossas obras é o Senhor quem fazes por nós. Esta é a paz que nós precisamos carregar em nossa alma. Esta é a paz que excede todo entendimento. Esta é a paz que vem de Deus e não vem do mundo. Lembra da promessa de Cristo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Mas ele conclui: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa semana não, que hoje, quando você estiver saindo daqui, eu não sei quais as intempéries que você trouxe no seu coração. Eu não sei quais são as aflições que têm se abatido sobre você. Eu não sei quais guerras você tem passado, nem as tempestades pelas quais você tem passado. Mas uma coisa eu sei, e você pode sair daqui nesta noite com essa certeza, que às vezes o Senhor permite estes apertos para que a nossa fé cresça e para que Ele seja exaltado. As pessoas gloriam-se das coisas que fizeram e às vezes se esquecem de dar glórias a Deus. Mas nós precisamos sair daqui gloriando até nas nossas próprias tribulações. Vinde e contemplai as obras do Senhor. O Senhor nos conduz, e por onde quer que Ele nos conduzir, nós caminhamos nessa certeza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. E aí, só nos resta dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia?
perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é a nossa paz. Ele é a fonte de vida e de todo bem. Ele é a nossa fortaleza segura, acessível, a nossa fortaleza indestrutível. Portanto, confiaremos e não temeremos.